Esse aí, meu house. Deixa eu gravar. Vou gravar aí, cara. Rapidão. Descendo. Vai lá. Obrigado. Fala, galera. Tudo bem? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Acabei de ver aqui, ó, que eu tô com a tatuagem ainda da competição. Vocês sabem, né? Um dia depois da competição, isso aqui é dificílimo sair, mas eu tô limpinho, tá? Tomei banho. Mas vamos lá. Hoje eu vim falar um pouco da prova. Como eu fui sozinho, na verdade foi eu e um amigo, Carlos, vocês já viram aqui no canal uma vez. Eu não consegui gravar a prova, porque ele também participou, né? Então não tinha como fazer o vídeo da prova em si. A ideia era eu fazer a melhor prova que eu já tinha feito em Caiobá. Deu muito bom, foi muito legal e eu quero passar esses números para vocês, né? Quero falar um pouco da prova e principalmente um pouco da minha alimentação pré-prova, né? E alimentação intra-prova, etc. Lembrando que eu sou um atleta amador e não um amador quase profissional, então talvez eu viva a mesma situação que você aí, né? Trabalho durante o dia todo, tenho as minhas obrigações em casa, tenho as minhas obrigações como pessoa comum e uso ali meus tempos livres, organizo minha agenda para fazer meus treinamentos. Mas vamos lá, vamos aos números. Eu vou compartilhar com você o meu Training Peaks aqui. Vou passar exatamente o que o treinador falou, o que o treinador colocou para eu fazer ali, etc. Só contextualizando um pouco sobre a prova, Caiobá é muito gostoso. Se você não teve a oportunidade ainda de fazer uma prova ali no Paraná, até mesmo para você que é de São Paulo, fica querendo ou não, né? 4 horas e meia ali de São Paulo. E é um lugar até que barato, assim. Você encontra algum Airbnb ali numa faixa de preço legal, então é bem gostoso. É uma prova muito organizada, né? A Triativa sabe organizar muito bem, já está há mais de 20 anos organizando eventos lá. Eles até deram um susto na gente no sábado, porque tinha mudado o percurso. E você que conhece Caiobá ali, Matinhos, né? Onde foi a prova, sabe que a principal rua, na verdade o que foi mudado foi a parte da bike. E para quem conhece ali Matinhos, sabe que a rua principal tem várias lombadas. Só para você ir tem 22 lombadas. Para você voltar, mais 22 porque tá do outro lado. Quando eles mandaram o novo percurso da bike, era só ali. Então você imagina para fazer 5 voltas naquele espaço, né? Porque teve algum problema lá com uma outra prova que ia rolar e não ia dar para usar a rodovia onde normalmente a gente usa. Mas logo em seguida eles conseguiram resolver esse problema e aí voltou a prova onde é normalmente. Então normalmente você sai ali do centrinho, né, de Matinhos ali, e aí você vai para essa rodovia e dá as 3 voltas ali na rodovia, que é quase praticamente tapete e é gostoso pedalar lá. A corrida nem se fala, né? A corrida é ali na orla da praia, é uma praia bem tranquila e assim, praticamente plano. Hoje eu até gostei bastante, esse meu amigo não gostou muito, mas eles fizeram meio que um retorno num pier que tem ali, que, um visual alucinante, bem legal. Então assim, parabéns para a Triativa mais uma vez, um evento incrível, foi muito legal de fazer. E consegui bater meus recordes, mas esses recordes vieram com bastante planejamento. Eu também foquei bastante na parte de alimentação. Então, falando da alimentação primeiro, eu tinha ali, daqui a pouco eu compartilho com vocês, tá? O meu Training Peaks. Mas na alimentação eu fiz um sábado bem interessante ali, fiz algumas soluções de até repor sal. Então Gatorade, água e uma cápsula de sal, e aí fui tomando durante o dia, fora carboidrato, né, carboidrato de forma mais natural, então fui comendo isso durante o dia, obviamente que proteína ali, mas não comendo muito legumes, não comendo muita salada, na verdade comendo zero disso, porque a gente sabe que pode surtir algum efeito na prova, mas eu fiz um plano pré-prova, ali, né, quando a gente acorda 4 horas da manhã, que eu tomei já bastante água e aí comi meu carboidrato também de uma forma natural, ali um pão de fermentação natural, e aí depois comi banana junto e uma hora mais ou menos antes da prova, tomei 2 Plant Power e 15 minutos antes eu tomei um gel de cafeína. Aí veio a natação eu fiz, obviamente, que sem tomar nada, né? E depois vim com 80 gramas de carboidrato na bike, né, junto com água e cápsula de sal. E na corrida foram 3 géis, um de cafeína, logo na T2 ali, onde a gente sai, eu já, né, coloquei um gel para dentro de cafeína
e depois usei um no quilômetro 4 e outro no quilômetro 8. Bom, dia seguinte, hoje eu estou 0, parece que eu nem fiz prova ontem, né? Acertei bastante na alimentação, então isso foi muito bom. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui então, olha que legal aqui, ó. Ó, circuito Triathlon Matinhos, né? Vamos lá, para natação. E o que é legal, né? Os meus treinos são passados pelo Gustavo, pela GPA, e ele sempre coloca aqui o que ele espera da minha prova para as 3 modalidades. E aí, obviamente, que depois, quando o treino do Garmin sobe para o Training Peaks, mostra aqui a realidade, né? Mas vamos lá. Ele colocou uma natação aqui para mim, aqui ó, natação de 32,59 e eu fiz 31,06. Natação foi uma coisa interessante, porque na primeira boia eu travei, né? E isso acontece muito com quem não tem muito costume em águas abertas. Eu já venho nadando há bastante tempo em águas abertas, mas por algum motivo ali, eu acho que pela primeira boia eu ter feito muito aberto e aí acabei pegando um grupo de pessoas muito forte e aí eu tava no primeiro pelotão ali, na verdade no segundo pelotão. E aí eu levei algumas cabeçadas, levei algumas braçadas, eu fiquei meio desesperado na hora, eu tive que parar um pouco ali, para conseguir respirar e voltar a minha cadência cardíaca ali de uma forma mais tranquila. Então ali ó, você consegue ver que eu tive um ritmo médio ali de 2,2, né? E foi legal. Vamos ver aqui o mapa gráfico, ó. Então dá pra ver aqui ó, que a minha direção tá muito boa, tá vendo? Minha navegação tá boa. Eu fiz praticamente ali certinho, como combinado nas boias, né? Então eram 2 voltas, então dá pra ver aqui, ó, meu melhor ritmo 1,18, provavelmente é aquela hora que a gente sai, né? Sai correndo e já vai nadando, e aí o ritmo 2,2 ali foi meu melhor ritmo, pra ser bem sincero. Eu não era da natação, eu nado realmente já fazem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, então querendo ou não, fico muito feliz. Na piscina eu faço bem melhor que isso, mas águas abertas e piscina, para quem conhece, sabe que é diferente, né? Então, superei as expectativas do meu treinador, fiz uma transição a 3 minutos, porque a transição é um pouquinho longa, né? E a areia da praia ela é um pouquinho fofa também, então aquilo ali dá uma cansadinha. Então a transição foi basicamente ali o que eu podia fazer, mais rápido que isso eu não conseguiria. E o ciclismo, aí que tá. Eu não venho treinando muito... Ó, ele até colocou um comentário aqui, ó, ficou bem alto, FC ficou bem alto, pedalou forte, e a média não foi tão alta. E realmente não foi boa, porque ó, ele colocou aqui 1h05, eu fiz 1h16. Tudo bem que era para 41 km, era para 40 km, eu fiz 41,99, que era o percurso da prova. Mas levando em consideração aqui a prova em si de bike, eu não venho treinando com tanta vontade a bike. Eu não sei, eu acho que para quem é triatleta já deve ter passado por isso. Às vezes você não está muito legal para fazer bike, às vezes você não está muito legal para fazer corrida, e eu estou muito na época da corrida agora, né? E a bike, uma coisa que eu sempre amei, sempre gostei, eu fiquei um pouco meio, não quero fazer e tal. E aí eu venho treinando muito pouco, né? Então minha média ali ficou baixa, ó, você vê que ficou 32, quase 33 de média, né? Então fiz bastante força mesmo, minha cadência cardíaca ficou lá nas alturas. Ó, só para vocês terem ideia aqui no mapa, tá vendo aí? No mapa você sai um pouco ali da cidade, e essa parte da cidade aqui, de Matinhos ali, tem bastante lombada. E aí depois, quando você entra aqui nessa rodovia, aí é uma delícia, é bem gostoso. Então na rodovia ali fiquei com uma média de 35, 36, só que é muito baixo porque é um falso plano e não tinha vento. Então realmente eu fui muito mal nessa bike. Então 1h16, 42 de distância, né? Então média de velocidade é 33 e a máxima 40. Deve ter sido uma baixa ali mais ou menos. Só que daí eu fiz essa prova muito junto com o meu parceiro, né? Com o Carlos, que foi comigo. E aí na transição, a T2 já foi muito boa. Eu fiz ali para 1h18, porque ele me puxou também. A hora que eu vi que ele ia sair na minha frente, eu não coloquei nem meia, só para vocês terem ideia. E meu pé hoje tá doendo bastante por conta disso, né? Fez alguns arranhões e tal, mas eu falei, não vou ficar para trás. E a corrida surpreendeu bastante. A corrida foi minha melhor corrida em prova, né? Ele até colocou aqui, ó, correu muito, excelente.
porque ele tinha planejado para mim 51 e eu fiz em 46. Então deu uma média ali de 4,31. Só que alguns quilômetros eu fiz a 4,18, 4,15. E o que acontece? Na corrida eu estava muito confortável, né? Muito confortável mesmo. E eu fui baixando às vezes para 4,35, 4,31, 4,40, porque eu nunca tinha feito isso. E eu pensava que eu ia quebrar a qualquer momento, né? Tava com receio, então eu baixava, eu aumentava o pace para não correr o risco. Então a distância foi aqui, ó, 10,2, né? E 4,31 de pace, isso foi, nossa, foi excelente. Depois que eu acabei aqui, eu terminei a prova em 2 horas e 37, né? Vou até compartilhar uma foto com vocês aí da chegada. Foi o meu melhor tempo lá em Caiobá, o campeão acho que fez em 2 horas e 2, se eu não me engano, 2 horas e 2, 2 horas e 7. Mas fiquei muito feliz com as 2 horas e 37, porque eu não vinha fazendo uma bike boa, um treinamento de bike bom, agora vou voltar a fazer, né? Isso me deu um gás maior. Mas assim, fiquei muito feliz com a minha corrida, fiquei muito feliz com essa prova. A prova tava um dia incrível, assim, não tava frio, tava um sol ali entre nuvens muito gostoso, fora a organização que tava show de bola também. E uma coisa que ele me deu hoje, aqui ó, que ele até me deu hoje, foi um day off. O Gustavo nunca dá day off, dificilmente dá day off. Então acho que ele gostou realmente do meu desempenho e me deu um day off. Mas enfim, essa foi minha prova. Deixa eu parar de compartilhar com vocês aqui. Novamente gostaria de parabenizar a Triativa pelo grande evento, foi muito, muito legal. Queria também já deixar claro que ano que vem eu tô de volta lá. Não dá para ir várias vezes no ano, né? Porque daqui de Floripa até Matinhos dá umas 4 horas mais ou menos, dependendo do trânsito. E eu quero ir ano que vem porque eles estão fazendo a ponte, né? Que liga ali, eu acho que Caiobá, Matinhos. Nossa, quando tiver aquela ponte vai ser maravilha. Aí vai ser umas 3 horas e 10 ali para chegar lá, então vai ser uma maravilha. Mas de qualquer forma foi uma baita prova. O próximo desafio agora provavelmente vai ser só a meia maratona de Floripa. Tô muito na pegada da corrida agora, então quero fazer uma meia maratona ali abaixo de 1 hora e 30, que daí é 4,15, 4,10 de pace, né? Vou treinar para isso, vou treinar para fazer até um pouquinho menos. Então vamos ver como é que vai ser. A Tainá também vai fazer essa prova, meu pai provavelmente vai vir fazer essa prova também, então tem vários ali ingredientes para eu fazer uma boa prova. Mas voltando para a prova de triatlon de Caiobá, mais uma vez, se você tem a oportunidade e quer conhecer alguma prova no Paraná que você não conheça, vai para as provas da Triativa, vai lá para Matinhos, que realmente é uma prova excelente. Eu espero que tenha ficado claro para você, tá? Que gosta desse tipo de conteúdo, gosta de ver esses reviews de prova. E se vocês tiverem alguma dúvida também, manda aqui, vamos trocar essa ideia nos comentários, que eu sempre gosto de falar com vocês. Beleza? Na próxima prova vai ter vídeo, pode ter certeza. Eu vou tentar trazer um pouco mais dessa rotina de treinamentos, que principalmente acontece lá em Jurerê, quando a gente faz os simulados, etc. Valeu, tamo junto, até a próxima!